Meus queridos, graça e paz para todos. Amém? O pastor está falando aqui, mas o Kleber, às vezes você fala assim, pode pensar, né? Eu não tenho voz, eu não sei como que vai ser, ensaio, tem que vir aqui na igreja. Para vir na igreja, ele já comentou comigo, vai ser pouquíssimas vezes. Ele já criou um grupo de WhatsApp, ele vai mandar mensagem para a pessoa nesse grupo, com as vozes que a pessoa precisa cantar. Vai mandar um hino, a pessoa vai ensaiar lá na sua casa, um ensaio seu lá na sua casa. Aí depois que você tiver agora já sei a música, guardei a música, aí você vai marcar um encontro com ele lá na casa dele e vai as vozes por dia na casa dele. Vai marcar numa segunda-feira, numa terça-feira, numa quinta-feira, o dia que for para você poder ensaiar com ele. Então já tem um grupo de WhatsApp, é pelo grupo, então a Valéria está participando. Então eu já vi lá como que está funcionando, que ele explicou para mim. Então, eu quero participar. Você vai entrar no grupo para participar, ouvir a música, guardar a música, ensaiar a música, mandar para ele a sua voz, você ensaiando a voz, ele vai ouvir na casa dele, tudo pelo WhatsApp. Tá? Aí depois, sábado ontem, eles foram na casa dele, foi um grupo na casa dele para poder ensaiar. Então várias pessoas participando tiveram lá. Aí ele já falou que aí agora vai a voz contralto, vai a voz tenor, vai o baixo. Aí vai fazendo assim para poder ensaiar, tá bom? Só para você saber como que vai ser. Vai ser assim. Deu para entender, gente? Então prepare-se. Se você tem voz que canta, não pode ser igual eu, que eu canto só debaixo do chuveiro. Então, e olha lá que o chuveiro ainda dá uns negócios ainda. Meu querido, vamos para a palavra um instantinho, então? Eu gostaria que você abrisse a Bíblia sua lá em 1 Coríntios. Acharam em 1 Coríntios, capítulo 13. Achou? Todo mundo achou? Vamos orar então, a gente já lê. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela tua palavra, por esse momento que estamos aqui. Pai, que o Senhor ministre em cada coração nessa tarde, o nosso coração. Sonda, Deus, o nosso coração pelo Espírito Santo. O Senhor dá força, renova nossas forças pela tua palavra. Traga o entendimento, a revelação de Jesus através da palavra, Pai. No nome de Jesus nós te pedimos que o Senhor encha a nossa vida, Pai. Que saímos daqui fortalecidos, cheios da tua presença, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meu querido, 1 Coríntios, então, capítulo 13. Acharei? Versículo 11. Pode ler? Está facinho aí? Então vamos lá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Amém? Pode sentar, só esse versículo. Maravilha. Meu querido, um tempo atrás, uns meses atrás, eu estava no culto de jovens aqui, né, que a gente é jovem, amém? Então eu venho no culto de jovens, né, Clara? Então eu venho no culto. Aí fui descer aqui, virei o pé nos 2 degraus aqui da escada aqui. Eu fiquei vendo estrela uns 10 dias direto. Aí depois fui no médico, o médico passou uma pomada lá para me poder passar, passou um remédio. E falou assim para mim, daqui uns 3 meses, sara. Passou 3 meses, não sarou. A idade. Ainda bem que a idade, quando era a idade de Samuel, minha mãe fazia comer angu, comer beterraba, comer as coisas, porque se fosse a turma de hoje, Nutella, tinha quebrado o pé. Mas só você ver. Aí eu virei o pé, né? Passou, aí eu comecei agora, 3, 4 meses já se passaram, foi lá em outubro, estava aqui no culto, não sei se o pessoal lembra aqui, que veio no culto. E andando de moto agora, uns meses para trás aí, eu comecei a andar, 3 meses para sarar, não sarou, e eu pensei que assim, agora 4 meses já não estava mancando mais, já não estava doendo, mas ainda estava inchado. Aí eu peguei, começou a dar uns estralinhos no pé, passava a marcha na moto, conforme a posição que eu ficava na moto, fazia tec, tem alguma coisa, está estranha. Mas eu pensei, deve estar desinchando, deve estar sarando. Voltei no médico de novo. Seu doutor,
pé tá estralando, parecendo um negócio esquisito lá, com calo, fazendo, não é toda hora. E o médico pegou e falou assim, vamos fazer já como faz, tira a chapa lá, raio-x? Aí fez um raio-x, olhou lá na hora, falou assim, ó, se quebrou, já calcificou, não tem mais nada. Pode ter quebrado lá vários ossinhos por dentro lá do coisa. Mas aqui não mostra nada, você vai precisar fazer como que chama? Ultrassom? Aquele negócio que a mulher faz na barriga quando está grávida? Ultrassom. Você vai lá, faz um ultrassom. Aí fui no médico, fui fazer ultrassom. O médico foi lá, passou um negocinho lá, ficou olhando e tal. Falou assim, ó, quebrar o médico, o ortopedista falou que não quebrou, mas você está deu distensão no nervo e está com coágulo, tal. Você falou lá. Mas nada disso é problema, isso aí resolve. Você não é jogador de futebol, que foi jogador de futebol, o que aconteceu com uma semana você resolve. E o outro médico falou para mim assim, o nosso corpo, você vai fazer um tratamento agora, vai fazer fisioterapia, o nosso corpo, ele reconhece como se fosse ontem, e negócio foi agora, um mês atrás agora. E o nosso corpo reconhece o tratamento como se fosse ontem. Eu falei assim, legal. É bom você tratar agora, olha que chique que ele falou para mim, é bom você tratar agora, porque se você não tratar agora, quando você tiver com 90 anos, vai começar a aparecer o problema do seu pé. Ah? Com 90 anos, eu falei, doutor, beleza, vou lá tratar então, porque quando estiver com 90 anos eu não tenho nada no pé. Já está resolvido. Aí colocaram o corrimão. Aí veio o corrimão. Né, pastor? Aí, o pastor preocupado com as pessoas mais velhas, vira eu o pé novo, né? Vai virar. Eu fui desviar do tapete, para não precisar de um tapete. Minha avó falava que tapete na casa de pessoa velha não pode ter. Não levanta o pé, anda arrastando o pé, tropeça e cai, né? Minha avó falava desse jeito. Quando eu ia lá na casa da minha avó, minha mãe tirava os tapetes tudo, porque ela já tinha uns 70 e poucos anos, 80, já ficava assim. Mas beleza. Aí fui no médico, o médico falou para mim, eu fui fazer a fisioterapia. Aí eu comecei a fazer, na terceira sessão, o pé já não estava estralando mais. Eu disse, nossa. Passou um remédio para tomar, fui tomar o remédio para quem não come. Depois eu fui ler do que era feito o remédio, pé de galinha, cartilagem. Aí comprei 2 quilos de pé de galinha, eu fui começar a comer pé de galinha, mas é brincadeira, eu comia também, mas eu comprei o remédio e fui lá ver, pé de galinha, nossa, se eu soubesse eu estava comendo pé de galinha fazia tempo, desde outubro eu estava comendo. Mas e aí? Mas por que isso? Porque ele falou para mim que tem resultado, e já fazia 4, 5 meses que tinha acontecido, e na terceira sessão de fisioterapia que eu fiz, eu não estava conseguindo levantar o pé aqui assim, eu levantava o direito e o esquerdo ficava travado, não ficava. Assim, vai dar problema isso, meu Deus, vamos fazer. Aí eu fui fazer. Entendeu? Mas já que a gente continua na história, vamos aqui para a palavra. O apóstolo Paulo aqui, então, ele está falando, o que o apóstolo Paulo está mostrando? Ele está falando assim, que quando ele era menino, tamanho de Samuel, desse tamanho, você já foi menino uma vez, foi criança uma vez, não foi? Você já foi, você não nasceu assim grandão? Aí o apóstolo Paulo, ele fala assim, o que ele está falando? Dentro do contexto da questão dos dons espirituais, a questão do amor na igreja de Corinto, ele está falando assim, ele começou de uma forma. O apóstolo Paulo começa de uma forma, a fazer de uma forma, aí daqui a pouco ele está falando assim, agora eu estou adulto, aquilo que eu fazia daquela forma eu não estou fazendo mais. Eu já começo a ver de uma outra forma. Eu já começo a falar de uma outra forma. Eu vou para o culto agora lá, eu vou ficar gritando. Glória a Deus, eu também grito. Mas agora tem hora que eu não preciso gritar. Pera aí, dá para me poder orar. Você entendeu? É isso que está mostrando aqui. Aí ele está falando a questão do amor. Só que presta atenção no que ele fala. Ele está falando aqui assim, quando eu era. Quando ele era, porque ele era, agora ele não é mais. Tanto que ele está falando, quase terminando o versículo, agora cheguei a ser homem. Ou seja, e para a mulher não serve, né? Não, né? Porque está falando só dele, certo? Não. Ele está mostrando aqui que nós
Tanto o homem quanto a mulher precisa deixar das coisas de criança e ser um adulto, ser um maduro. Não ser, gente, não ser adulto, porque adulto nós somos. Mas ele está falando assim, eu falava, falar, eu pensava, pensar, eu raciocinava, raciocinava. Então eu falo porque eu penso. E porque eu penso, porque eu raciocino daquela forma. Está entendendo? As três coisas estão junto. Mas ele está falando assim, quando eu era menino. Ele era adulto e falando que ele estava tendo, que ele pensava como menino, ele falava como menino, ele agia como menino. E como que o menino age? E como que o menino pensa? Como que o menino raciocina? O meu lá em casa, e você também, e eu também, nós já fomos assim, o raciocínio dele é para brincar. É para jogar, é para brincar. Dá alguma atividade para ele poder fazer alguma coisa séria. Se ele fazer, pega o cocô do cachorro. Ele vai lá, pega dois palitos, ele quer fazer outra coisa, não quer ficar lá. O cachorro é dele, mas a gente tem que ir lá. Ele falava como menino. Como que menino fala? O homem tem duas fases, né? A mulher é diferente, né? O homem tem duas fases na vida. Qual que é as duas fases do homem quando ele está falando? Ô pai, você sabe? Ô pai, não é assim? Né, Milton? Muda a voz. Eu lembro dos meninos do Milton aqui, a minha voz. Você começava a falar, falava daqui a pouco saía uma voz fina junto. O que é isso? Depois o negócio começa a engrossar. Mas é normal, tá, gente? Assim que é homem é assim mesmo. O papai já fez assim. E começa uma voz fina, uma hora engrossa. Então, muitas vezes o menino, ele quer agir como menino, só que ele está adulto. Ele quer agir como menino, só que precisa ter um tempo de crescer, um tempo de amadurecimento na nossa vida. E a nossa vida, nós temos duas características. Nós crescemos de duas formas. Tem um só cresce mais para um lado, outro só cresce do outro lado. Mas nós crescemos, nós, como a igreja de Coríntios aqui, nós como cristão, nós crescemos de duas formas que nós entendemos. Uma forma é a questão emocional nossa. E a outra forma é a questão espiritual. As duas coisas têm que crescer junto. A gente não pode só crescer. Eu vou só lá na igreja, vou orar. Estou na igreja, e aí largo lá a casa bagunçada. Não pode. Aí você deixa bagunçado lá, aí o marido, o esposo, né, vai lá, mas que bagunça, briga, acha ruim. Mas eu estava lá na igreja orando. Ou eu vou ficar só cuidando da casa, igual Marta e Maria, só cuidando. Mas peraí, eu tenho que ter um tempo com a palavra, com Deus, com oração. São duas coisas. Então o apóstolo Paulo aqui, ele está mostrando, e eu quero falar um pouquinho sobre assim, para a gente não ficar parado no tempo. Não fique parado no tempo. Na sua caminhada, na nossa caminhada, nós não podemos parar no tempo. Ficar parado. Precisamos sair de uma fase de menino, precisamos deixar de crescer e começar a falar como pessoas adultas, pessoas maduras. Eu sou criança, então vou falar como criança. Mas na igreja, quando nós aceitamos Jesus, existem as fases dentro da igreja. E a Bíblia é muito clara nisso. A pessoa que entrega a vida para Jesus, ele está um bebezinho na fé, ele está caminhando na fé. O apóstolo Paulo fala muito disso, lá em Hebreus fala sobre isso. Está tomando leite e faz uma comparação com a nossa vida, que quando é criança, se toma leite, não é assim? Quando a criança nasce, toma leite primeiro, né, dentro do normal, o leite do peito. Porque o outro leite, vamos falar assim, que fazeria mal para a criança, mas a criança mama primeiro na mãe, para depois ir para outros, dentro do normal, tá, gente? Minha filha não mama, não estou falando disso, mas dentro do normal, dentro o que a gente espera é tomar mal no peito. Não é assim? Não é assim, irmã? É assim mesmo? Né? Quando vai dar o outro leite, a gente fica assim, nossa, vai tomar aquele leite. Mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, a gente sabe disso. Hoje a ciência mostrou que deveria tomar pelo menos até os 6 meses o leite do peito, né? Mas vamos lá. Deixa os médicos para lá, daqui a pouco escuta, vai falar que eu estou falando, você falou errado, pode tomar o outro. Mas é o leite, por isso que já nasce na mulher o leite. Então Deus já fez tudo certinho. Mas vamos lá. E quando ele cresce,
mais um pouquinho, ele vai entrando. O que a mãe faz para a criança? Papinha. Quando vai mais um pouquinho depois, ele vai comer carne. Mas a papinha está ali. E quando ele está maduro mais um pouquinho, ele já começa a comer outro tipo de comida. E daqui a pouco ele cresceu mais um pouco. Aí o bicho já chega lá em casa. Hoje, por exemplo, eu como x-salada. Israel já come x-salada. Eu falo, gente, tamanho desse tamanho, come igual eu. Imagina quando tiver maior, né? É 2, né? Aí tem que dar com a X tudo. Sozinho. Sozinho, olha lá. Olha lá, daquele tamanho ali, gente. Só para você ver, ó. Então, comparando, fazendo igual, posso falar daquele tamanho, um X tudo do grandão. Quer dizer, um X tudo mais um X. Tem mais alguma coisa. Então, ó, à medida que nós vamos crescendo, a nossa alimentação, o nosso tipo de comida precisa ir comendo. Precisa ir mudando. Eu peguei Covid lá no hospital, eles davam sopa para mim. Eu queria comer, eu falei, meu Deus do céu, não dá para comer isso aqui mais não. Não que estava ruim. Mas quando eu cheguei em casa para comer, eu comi igual um leão, desesperado. Eu queria comer. A pastora Teca foi lá, não, você não pode comer. Ligaram para a Vanessa, a doutora Vanessa lá, falaram com ela. Não, ele foi Covid, está normal, pode dar para fazer. Eu queria comer carne de pão com ovo, eu comi. Foi 15 dias direto, porque eu estava desesperado. Era carne com costela, com batata, alguma coisa lá. Gente, fui comer o negócio, o trem, 3, 4 dias direto. Queria comer. Mas sopa eu não queria, porque o porte fiz para manter isso aqui, a sopa não dava. A sopa é quando está frio, uma vez ou outra. Mesmo assim, nós tem que ter um mais reforçadinho. Aí eu fui comer. Porque preciso crescer, a gente precisa fortalecer. E o apóstolo Paulo fala assim, então, quando eu cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino. Então, ele acabou com o quê? A forma que ele falava. Gente, muitas vezes a forma que nós falamos mostra a nossa maturidade. A forma que nós falamos, a forma que nós pedimos, a forma que nós conversamos, mostra a nossa maturidade. Olha, a Bíblia ainda fala assim, ó, que certo tipo de conversa não sequer deve se nomear entre nós. Aí tem gente que só faz piadinha, só faz coisa. Não fala nada da Bíblia, conversa qualquer outra coisa, menos da Bíblia. Conversa do time que ganhou, sabe? O time que acabou o jogo lá, vai ter o jogo. Esses dias atrás eu estava conversando, não sei com quem, o rapaz falou, ó, o jogador lá para assinar um contrato lá, não sei quantos milhões, só para ele assinar, pegar na caneta para assinar. Aí a nossa conversa, ela fica nessa. Mas aí o apóstolo Paulo disse, eu deixei das coisas de menino. Eu não falo mais como menino. A nossa conversa, a sua conversa, como que ela tem sido? Do que você fala mais? Seu dia a dia, o meu dia a dia, do que nós falamos mais? O nosso pensamento. Esse dia atrás, num culto aqui, eu estava falando. Tem dia que a gente trabalha, aí fica uma música na cabeça nossa. Né, aquela... como que eles cantaram? Que quão grande é o Senhor. Aí você está trabalhando lá. Não sei se acontece isso com vocês. Acontece? Está trabalhando, arrumando cozinha lá, e fica aquela música cantando na sua cabeça. Grande é o Senhor. Fica lá. Fica só comigo, gente. Fica com vocês, gente. Ajuda eu, gente. Eu não sei, eu fico com vergonha aqui. Eu fico pensando que é só eu. Aí eu fico pensando que já, igual o pastor, tem asa aqui perto de mim, só vem na minha cabeça. Aí, fica direto, se virir, fica direto. Aí um dia você está trabalhando, fica cantando. Mas lá dentro, de um lugar lá dentro, você não sabe de onde, você não está pensando na música, mas fica lá. Oh, que legal, que benção, glória a Deus. Você está cantando, trabalhando, que negócio cantando, aí belezinha. Aí agora um dia de semana eu estava trabalhando, o que veio na minha cabeça? Uma música do mundo. E começou, gente, foi a semana inteira aquele trem na minha cabeça. Toda hora vindo aquela música na minha cabeça. Eu falei assim, mas que coisa. Esse dia eu falei na igreja da música, agora está outra na minha cabeça. E música do mundo, vim com música. Gente, você escuta música do mundo? Lógico que escuta, gente. Escuta, vou mostrar que vocês escutam. Ouvir é diferente. Você vai lá no Bretas, vai lá no Mineirão, não está tocando a música lá? Você não escuta aquela música lá? Dia inteiro tocando, dia inteirinho.
Ah, quem que não escuta, vocês não são surdos? Parece que vocês são surdos agora, então. Você vai lá no Alvorada, chega lá, tá tocando. Não escuta, não estou escutando nada, tá aqui. Lógico que não, escuta. Agora, ouvir é diferente. Ah, quem está cantando? Ai, eu estou ouvindo lá no TikTok, né? Aí, não, que ninguém ouve. Aí, ninguém escuta. Mas aí o que acontece? Aí na cabeça minha ficou aquela música, gente. Foi uma semana, 10 dias lá. Eu falei assim, oh, coisa ruim, viu? Aí eu tinha que ficar com outra música pensando. Aí eu tive que forçar minha mente a pensar ou na palavra, ou outra música da igreja, ficar rebatendo. E aquele negócio vinha forte, eu vinha de novo, outro vinha. E quando eu estava trabalhando, fazendo alguma coisa, aquele negócio na cabeça. Eu falei assim, não é possível, assim, Jesus, mas só porque eu falei na igreja aquele dia, agora tem a outra. E a gente não escuta. Não ouve, mas você escuta, você vai lá e você vai no supermercado, está tocando, aquele negocinho ficou aquele coisinho. Pensamento. Mas aí o pensamento do homem adulto, da mulher adulta, já não pode ser o pensamento que o mundo coloca dentro. E nós precisamos mudar algum conceito nosso para nosso próprio crescimento. O Israel, quando era pequeno, ele nasceu, eu falo assim, às vezes eu converso com a Bruna aqui, eu falo assim, ô Bruna, eu vou contar do médico, de um doutor aí, um cara genial, lá da Inglaterra, doutor, sei lá, Richard, o nome dá, falo para ela. Só que é o cara lá, você vai acreditar que eu vou falar. Eu brinco aqui com ela quando estou conversando com ela. Mas eu vou contar a experiência dele. Aí eu falo assim, não é o cara, sou eu. O Israel, quando nasceu, aí quando eu falo que é o Israel, eu falo assim, é o Herbert aqui em Itajubá, mora no Dourado, lá do Ministério ID, lá no sul de Minas, lá em Itajubá, na roça. Mas vai contar lá. É a mesma coisa. O Israel, quando nasceu, aí todo mundo fala, aquela conversa que tem, sabe aquela conversa que fala assim, marinheiro de primeira viagem, já ouviu isso? Todo mundo quem tem filho foi marinheiro de primeira viagem um dia. Ninguém nasceu com 10 filhos já experiente. Nossa, eu sei como cuidar, fazer isso, sem limpar o cocô, vai lá, né? Ninguém faz isso. Ninguém nasceu, teve que ir lá limpar lá para saber. Cuidei do Israel um dia, cuidando dele lá e fez xixi, o xixi saiu, o piruzinho, pá, vem para a boca minha. Eu conto para ele hoje, dá risada. Eu estava lá em cima arrumando, fez já contei que 3, 4 meses, sei lá. O xixi saiu, foi lá para cima. Eu assim, meu Deus do céu, vai lá na boca aí, limpar. Mas vamos lá. E o Israel lá, crescendo, belezinha. Aí aquelas consultas periódicas, você vai no pediatra. Aí eu levando Israel lá no pediatra. Aí o pediatra um dia chegou lá e falou assim, ô pai, o filho seu não cresceu. Filho seu não cresceu. Aí, como primeira viagem, doutor, o que ele tem? A Valéria apavorou. Não cresceu por quê? Algum problema, saúde? Aí não cresceu. Não, mas aí o doutor falou que não cresceu, eu já entrei em pânico, né? 4 meses, falei assim, nossa, você está com problema. Eu falei assim, calma, pai, tem solução, ele está em desenvolvimento, pode ter acontecido alguma coisa. Aí você vai dar esse remédio para ele e esse aqui, acabou. Aí quando você for voltar 2, 3 meses depois, eu ia precisar voltar, eu voltei. Dei o remédio certinho para ele. Aí quando eu cheguei lá, olhou, tá, o filho seu não cresceu, como tá? Vamos medir para poder ver. Falei, agora sim. Agora ele cresceu o que precisava e cresceu mais um tanto. Aí a Valéria tinha uma preocupação, se ele ia ficar do tamanho dela. Falei assim, Valéria, desse tamanho, fica do seu tamanho? Parece mesmo, tamanho seu não existe não. Existe, né, gente? Tem mulher que é baixa, né? Aí o doutor olhou assim e falou assim, não, vem cá, vamos fazer um cálculo aqui. Fez um cálculo na época lá. Falei assim, qual que é a sua altura, pai? 1,75. Aí eu falei assim, não, pode fazer, ela está preocupada com isso. Fez o cálculo, não, ele vai ficar da altura do pai para cima mais um pouco. Aí eu falei assim, o irmão dela é alto, como que são os irmãos? Aí fez um cálculo lá que eles fazem lá. Aí não vai ficar baixo não, agora ele está quase o tamanho dela, já está no peito meu aqui. Eu falei assim, já cresceu. Aí é o momento que eu falo assim, se fosse lá o doutor falando, né? Aí Deus falou comigo um desses dias que eu levei ele fazendo. Para crescer, depende do pai, dos pais. Depende do pai. Para dar o alimento certo, o remédio certo, para a criança não ficar pequena. E a Bíblia fala assim, que um que planta, um que rega, mas quem dá o crescimento é Deus, o Pai.
Então, Herbert, como que eu cresço? Então, você está falando isso? Então, para nós crescermos, é coisa simples, mudar a nossa mentalidade. Sabemos quem nós somos em Cristo. A nossa identidade, a nossa real identidade. Nós precisamos saber quem nós somos. Agora, o que acontece, muitas vezes nós estamos dentro da igreja, é que nós não sabemos e nós não estamos alimentando da maneira certa. Nós estamos comendo, mas não estamos alimentando. Você entendeu? É como ouvir e escutar. Você pode matar a sua fome com qualquer coisa, mas às vezes você não vai ser uma pessoa saudável. Você pode comer x-salada todo dia, mas é a sua alimentação saudável? O que precisa comer? Beterraba, mandioca, tomate. Come tudo isso, né? Come, né? Vou olhar até para lá. Alimentação saudável. Eu brinco, se eu não tivesse, quando eu era daquele tamanho ali, não tivesse, minha mãe fazia eu comer angu, que a gente comia angu, que era polenta, angu não sei com o que, angu com bacon, angu com não sei o que, fazia um tal de, a Cavaleira não sabe fazer, mas tem saudade, minha mãe fazia, minha avó fazia, um tal de fubá suado, punha fubá não sei com o que, fazia um negócio, eu não sei o nome, como que faz o negócio, a Valéria não sabe, eu tenho que chamar minha tia para fazer. Fubá suado, a gente comia com café, fazia o fubá com açúcar lá, o fubá ficava cheio de bolinha, o fubá lá. Comia aquilo lá 3 vezes na semana. Gente, caímos 300 vezes, nunca quebramos um braço, quebramos perna, quebramos nada dos irmãos. Aí eu virei o pé e falei, ainda bem que a alimentação é saudável. Porque, é lógico, tem adulto que quebra, tem também quebra, tá, gente? O Anderson Silva lutou lá e quebrou a pancada que ele deu, né? Mas é por que você está falando? Porque a gente precisa crescer. A gente precisa aprender a desenvolver. Como que eu aprendo a desenvolver? A falar aquilo, o que a palavra diz que eu preciso falar. Mudar a minha maneira de falar. Mas como que eu mudo a minha maneira de falar? Por uma questão de mentalidade. Eu preciso ler. Porque eu posso aprender a falar como criança, coisas que não vai dar certo, para trazer palavra negativa para a minha própria vida. Tiago fala assim, aquilo que nós falamos tem poder para mudar o nosso, lá fala outra palavra, mas vou trazer, o nosso futuro. Tem poder para mudar o curso da natureza humana, a nossas fala. Como que eu mudo isso então? Se eu colocar, se eu falar alguma coisa negativa, se pode mudar, se eu falar alguma coisa que é de bênção, vai trazer bênção lá no meu futuro. Se eu só falo, nossa, não vai dar certo. Ai, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Agora, se eu falo assim, não, vai dar certo. Em nome de Jesus, Deus vai abençoar, vai dar sabedoria para agir, vai dar sabedoria. Aí as coisas começam a mudar. Mas ele fala assim, agora que eu sou homem, eu deixei as coisas de menino. Eu não falo como menino, eu não penso como menino, eu não raciocino como menino. Como que é o meu raciocínio? A Bíblia fala assim, 1 Coríntios, capítulo 2, 3, que eu tenho a mente de Cristo. Ó, a questão de mente, eu tenho a mente de Cristo. Romanos capítulo 12, 1 e 2, tenho uma mente renovada pela palavra de Deus, para experimentar qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uma mente renovada. Então, se eu não tenho uma mente renovada pela palavra de Deus, eu vou estar aqui na igreja. Agora, Herbert, o que acontece comigo? Vamos ver mais um texto. Abre a sua Bíblia lá em Levítico. Lá em Levítico, acharei? Em Levítico capítulo 21. Agora, nós precisamos entender a nossa posição. Quem que você é? Quem eu sou? Eu acho assim, hoje o pastor Márcio Valadão não fala tanto, mas eu acho muito bonito o que ele falava. Ele começava os cultos dele, falava para a igreja repetir. Eu sempre falo para o Israel isso, vou na escola, levar ele para a escola, eu falo para ele. E eu falo sempre assim, ele fala assim, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Aí, pois ele falava que a mente nossa é renovada pela palavra de Deus e tal. Mas ele sempre falava isso. Por quê? Porque o que você pode? Quem que você é? E às vezes eu olho para quem que eu sou. Eu sou o doutor. Eu sou o fulano de tal. Eu sou... Esse dia atrás mandaram no grupo da igreja um vidinho, um pedacinho do filme. E o rapaz na cama pergunta para o outro lá, fulano, eu esqueci o nome dele lá, quem que você é?
Aí ele fala assim, ó, eu sou fulano, aí eu sou um professor. E ele vai falando, mas e aí? Vai perguntando, vai questionando quem ele era. Aí, não sei se vocês viram no grupo da igreja, aí o cara no final, aí depois vai assim, não, eu sou um cristão. Aí ele falou assim, o cristão está em último lugar na sua vida. Você teve dificuldade, você teve dificuldade para você responder. Para você mostrar quem que você é. A primeira coisa deveria ser você falar que você é um cristão, é a primeira coisa. Aí acaba, tem que ver o nome do filme lá, mas aí acaba o filme assim. Então muitas vezes nós mostramos quem nós somos naquilo que nós fazemos. Ao invés de falar quem que você é. Então, deixa Levítico aí. Uma das coisas que a Bíblia fala, que está em Êxodo, fala assim que nós somos reino sacerdotal. Que Deus nos chamou para isso. Vocês serão para mim reino sacerdotal e uma nação santa. Em Êxodo. Tá, deixa Levítico. Levítico nós vamos falar aí já. Em 1 Pedro capítulo 2 fala assim que nós somos geração eleita, povo escolhido, sacerdócio real. Quem que eu sou? Quem que é o Herbert? Quem que é você? Então, primeira coisa, da sua identidade precisa ser aquilo que a Bíblia diz que você é. Nós precisamos ter essa consciência. Se você não tiver isso, você vai rachar de vir no culto aqui. Vai passar 10 anos, 20 anos, e você vai estar, e nós vamos estar do mesmo jeito. Falando do mesmo jeito, quem que sou eu? Aí o pastor Flávio lá, eu falo com o pastor Flávio lá atrás, aí falava, lembra quando o pastor Flávio falava? Igual o apóstolo Paulo fala lá em Hebreus fala, pelo tempo decorrido já deveria ser mestre. E passa o tempo nosso dentro da igreja que eu estou falando, dentro da igreja local, ministério ID, você está aqui na Assembleia, está na nossa terra. Passa o tempo dentro da igreja, passa o seu tempo e você ainda está, pastor, ora por mim. O pastor vai orar. Pastor, estou passando uma luta, pastor. Aí o pastor, irmão, você está sumido da igreja. Quanto tempo, Milton, quanto tempo você não está vindo da igreja? Então, pastor, é que o Milton precisa tomar leite ainda. Pelo tempo decorrido, deveria ser mestre. Está lá em Hebreus. O apóstolo Paulo falou assim, eu queria falar com vocês como espirituais. Mas eu não posso falar. Porque a maneira que eu falar com você, conforme você fala, o pastor fala aqui direto. Vai sair da igreja, se falar, se apertar o cardinho ali, o carnegão sai o pus, mas sai da igreja. O que você prefere falar? O que você prefere ouvir? Precisa crescer? Ou deixa você 10 anos, pastor, passando a mão na sua cabeça? O que você prefere? O pastor chega em você e fala para você, Herbert, vamos dar um jeitinho de crescer? Você está 20 anos no IT, está do mesmo jeito, não muda. Vai ter que cobrar você para vir no culto no horário, vai cobrar você para oração. Você só vem no culto se você cantar, se você pregar, se você... 10 anos fazendo assim na cabeça sua? Ou ele fala para você, vamos crescer? O que você acha? O que é melhor? O que você prefere? Opção 1 ou 2. O pastor Flávio fica passando a mão na sua cabeça, ou ele fala para você crescer. O que você prefere? A 1 ou a 2? Aí, pastor, a 2 agora? Pode falar. Mas não combinei com o pastor não, tá, gente? Pode falar. É melhor crescer. Gente, é melhor. O Israel, gente, é criança. Sabe o que o Israel fala para mim? Gente, é criança. Não sei o senhor está falando, mas deve estar falando já também. Pai, eu tenho 10 anos já. Ele está com 9, vai fazer 10. Eu já vou fazer 10 anos já. Fala desse jeito para mim. Os seus filhos já falaram, Milton? Não sei se é só mesmo. Só uma coisa aqui, o Herbert falou, eu lembrei da semana passada, ou retrasada, uma irmã trouxe uma menininha na igreja. Acho que ela ia ter aqui uns 8 anos, 7 anos. Ela veio na igreja de manhã, e depois veio à noite. Aí ela veio de manhã, tem escolinha bíblica, à noite teve também. Aí ela falou para a avó dela assim, avó, não quero ir à noite mais não. Mas por quê? Não, eu quero ir na igreja para aprender, eu não quero ficar brincando lá na escolinha, eu quero aprender as coisas. Igual de manhã a gente vai, a gente aprende. A menininha de 7 anos falou isso para a avó.
Eu não quero à noite, quero de manhã. De manhã eu vou lá, eu aprendo as coisas. De noite eles põem eu para brincar, eu não quero brincar. Pega isso aí, mãe. Pega isso aí, gente. Você está entendendo, gente? Está entendendo? Gente, ele quer crescer. Gente, eu dou graças a Deus. Porque está crescendo. Antigamente eu tinha que ir lá limpar ele. Agora ele já faz xixi sozinho. Vai lá, pega a água sozinho, abre a geladeira sozinho, sobe na cama sozinho, desce sozinho, faz sozinho. Você só fica olhando. Aí você fica lá, responde muitas vezes, você está crescendo, mas espera aí, vou chegar junto. Mas está crescendo, a coisa mais gostosa que tem é crescer. A coisa mais gostosa que tem é você crescer. Imagina se fosse Samuelzinho aqui, daqui 30 anos, Samuelzinho do mesmo jeito. Mãe, pelo amor de Deus, que pai que quer, não quer, ué. Não, é lógico, estou falando amor do pai. Já viu quando a pessoa tem problema de saúde, fica na cama 30 anos, daquele jeitinho? Eu tive um parente que era assim, viveu até morrer quase com um problema de saúde que teve lá. Ficou na cama, não cresceu, não ficou adulto, ficou como criança na cama. Gente, crescer. E agora, na vida espiritual é a mesma coisa, na sua vida emocional é a mesma coisa. Você precisa crescer, você precisa aprender a olhar no olho da pessoa e falar para a pessoa não. Aceitar não, pastor, eu posso não. Aqui, o pastor aqui, quantas vezes o pastor já falou não para mim em cima do púlpito aqui, perto de acampamento? Não, você não vai fazer não. Não, pastor, não, acabou. Aceitou não, irmão. O pastor falou que não, acabou. Perto de eu pegar a Covid então, foi um tanto de vez. Aí eu peguei Covid com a morrer, não sabia por quê, você viu? Se eu tivesse feito, eu estava com Covid, não ia dar certo, ia ficar pior o negócio. Então você tem que aprender a falar não. Isso não foi uma vez só, não. Várias vezes. Não, não vai cantar, não vai pregar, não vai tocar, você não vai em tal lugar, acabou. Pastor, vou lá, não vai não, acabou. Agora a gente fala com as pessoas, pastor Flávio, o irmão falou para mim. Eu falo assim, oh meu Deus, não pode falar nada. Fala que não. Eu falo não para o meu pequeno. Ele bate, faz birra. Como que eu sei que o senhor cresceu ou não? Eu estou fazendo birra. A minha mente não cresceu, eu quero jogar. Não, sai batendo o pé. Bate a porta. Israel, vem cá, volta. Quer ficar lá no quarto? Vai pisando devagarzinho, andando igual em cima de ovo. Vai chorar lá e vai chorar. E se está chorando também à toa, eu falo para ele assim, você quer chorar de verdade? Quer chorar de verdade? Aí já pego o chinelo e já vou com o chinelo. Quer chorar de verdade? Você vai chorar de verdade. É assim. Você já fez isso com seu filho? Não, né? Só eu que fiz em casa. Não pode estar sendo gravado e falar assim, vai chamar o conselho tutelar. É desse jeito. Aí chinelo come surto. Um dia respondeu aqui, falou assim, eu vou na frente, ao que chegar em casa no portão você vai apanhar. Subi a rua com ele aqui, entrei em casa, abri, peguei o chinelo. Esperei na porta, pode entrar. E entrou apanhando, falei assim, não, foi responder, gritou com a Valéria aqui, eu estava perto, falei assim, espera só, vai chegar lá, você vai apanhar. Se está crescendo, precisa ser corrigido. Não é porque é criança, é porque é o Israel, não, qualquer um, gente, E se nós estamos crescendo, precisamos desenvolver a nossa vida na fé, nós precisamos ser corrigidos. Nós precisamos desenvolver. Agora, Levítico, capítulo 21. Eu falei o capítulo lá para vocês verem? Então agora presta atenção, gente, aqui ó, o tempo nosso está voando. Capítulo 21, versículo 16. Disse o Senhor a Moisés, diz Arão, fala para Arão, nenhum dos teus descendentes na tua geração em que houver algum defeito se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Nenhum homem, caso tenha defeito, aí ele fala assim, defeito físico, se chegará, nenhum homem que seja cego, coxo, desfigurado ou deformado, nenhum homem que tenha pé quebrado ou mão quebrada, ou que for corcunda, ou que for anão, ou que tenha qualquer defeito nos olhos, ou sarna, ou impinge, ou testículos esmagado, nenhum dos descendentes de Arão, sacerdote, em que houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, por isso não se chegará para oferecer o seu pão ao seu Deus. Poderá comer o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Então, se o sacerdote, ou da descendência dele, se houvesse esses tipos de defeito que fala aqui, eles não poderiam oferecer o sacrifício para o Senhor. Mas o sacrifício estava pronto, ele poderia comer, ele participaria de uma outra forma, ele não ofereceria. Herbert, o que tem a ver isso então? Gente, o que tem a ver?
que se aplica para a minha vida. Então, uma das coisas que eu preciso crescer, entender, eu preciso entender isso aí, é que, como a Bíblia fala aqui que eu sou mesmo, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E o que a Bíblia diz que eu sou? Eu li 2 versículos, falei 2 versículos. Os dois é a mesma coisa praticamente. Você eu sou, o que você é? Eu pensava como criança, agora não penso mais, eu penso como adulto. O que eu sou como adulto? O que eu sou? Não, adulto, não, que a Bíblia fala, eu sou, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Nação santa, sacerdócio real. Então, o que você é? O que você é? O que você é? Fala, gente, fica com vergonha não. Pode, se errar, a gente não vamos aprender. Sacerdócio, o que o sacerdote fazia? Ele oferecia. Não vou entrar em detalhe de sacerdote agora. Não vai dar tempo. Mas sacerdote. Então você é, sacerdócio real. Real porque tem um falso. Você é um sacerdócio real. Você é. E isso é você. Na sua vida espiritual, no seu espírito, na sua comunhão com Cristo, Cristo te fez sacerdócio real. Herdeiro com Cristo. Isso que você é, certo? Gente, está certo isso mesmo? Tem convicção disso aí dentro de você? Ou está mais ou menos? Está mais ou menos. Não entendi ainda não, Jesus. Mas vamos lá. Gente, você é sacerdócio real. Você é mais que vencedor. Você é filho de Deus. O Senhor te abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Você foi liberto do império das trevas e transportado para o reino de luz do Filho de Deus, Jesus Cristo. Amém, gente? Tudo isso você foi, tudo isso precisa estar na nossa mente. Então a gente está falando que o que vai oferecer o sacerdócio, ele não pode ser cego. Então como que eu cresço? Gente, na vida espiritual eu não posso ser cego. Na minha vida emocional eu não posso ser cego. Eu não posso deixar de ver, saber quem que é o Severino. Quem que é o irmão, quem que é o Herbert. Eu não posso. Um homem que caminha, tem a sua caminhada, uma pessoa que tem a sua caminhada cristã, ele não pode ser cego. Não pode. Cego nas suas emoções. Gente, não consegue ver o outro. Está cego. Está cego, não consegue. E uma das características do cego, eu estava lendo, sabe que é legal? O cego, ele é cego, por quê? Porque ele não enxerga, é claro, é óbvio um negócio desse. Mas sabe onde que tem um defeito também? No cérebro dele. Para você poder enxergar, vai uma mensagem, vamos falar assim, lá para o cérebro seu, que o cérebro seu pega, transforma ela e joga para você poder chegar e ver as cores, assim que acontece. Resumidamente, tá, gente? Se fala melhor, aí você tem que sentar lá e estudar, porque eu também não sei não, você tem que ser médico, tá? Mas no grosso, precisa do seu cérebro para você poder enxergar as cores, ver as pessoas. Então, se o cara é cego, eu não consigo enxergar o Severino como pessoa, tem um defeito na minha mente. A minha mente não é renovada pela palavra de Deus. Eu não consigo ver ele. Estou cego. Eu não consigo enxergar a obra de Deus, aquilo que precisa ser feito na obra de Deus. Eu não consigo ver. Então eu preciso ver, eu preciso do milagre. Eu preciso clamar como aquele cego clamava: Jesus, filho de Davi, Jesus, tem misericórdia. Eu preciso ver. Agora, um dos dons do Espírito que fala na questão de visão é o discernimento de espírito. Eu preciso ter esse discernimento de espírito. Eu preciso ter um discernimento nas minhas emoções, nas minhas percepções. Tudo que falar para mim, eu vou ficar com raivinha agora? Não cresce. Tudo que falar para mim, eu fico chateadinho, não vou na igreja mais não. Não vou não. Eu não vou no culto mais não vou no culto de manhã porque é o pastor Flávio que está lá. Não, porque é o Divaldo que prega. Agora o pastor Flávio colocou o Divaldo para pregar no culto de manhã. Eu não vou no culto de manhã não. Eu vou no culto da noite. Porque é o pastor, né? Porque tem presença de Deus. Mas o outro culto de manhã não tem. Não vou no culto das 5 não, porque culto das 5 o pastor cada dia põe um para pregar. Cada domingo é um que prega. Eu não vou não. Eu prefiro o culto da noite. Então, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, Aí dá aquela briga. Mas falta de visão. Para mim poder crescer, estar como um homem maduro, eu preciso ter visão. Outra coisa que ele fala aqui, ele fala assim: aqui na minha ou na sua deve estar aí desfigurado ou deformado. Ou o nariz chato. Não sei qual que é a versão sua, mas está dentro desse contexto mesmo aí que tem. Gente, a carinha nossa, essa carinha que nós temos aqui,
Sabe isso que você passa maquiagem assim? Principalmente mulher, o homem não passa muito, mas tem um homem que passa, né? Os metrosexuais, né? Que fala. Sabe essa carinha que você tem? Bonitinha, faz uma barbinha aqui, o homem, né? Essa carinha nossa que está falando aqui, ó, rosto deformado. A gente sabe que a gente precisa ter, uma coisa a gente precisa ter, bonito, é um sorriso no rosto. Não vou entrar em detalhes, porque a hora já não dá. Gente, um sorrisinho ajuda a gente. Ô irmão, Pai do Senhor, irmão, olha no olho. Conversa com o irmão, irmã. Nossa, você está tão bonita, irmã. Você está enxergando e está vendo a irmã. Agora você chega perto daquela pessoa assim, ó. Chega na portaria da igreja ali, na recepção da igreja. Pelo amor de Deus, gente. Então não poderia ser, mas Cristo mudou tudo isso, amém? Você tem um brilho hoje do Espírito Santo, você pode mudar tudo isso. Outra coisa que ele fala aqui, ele fala duas coisas, eu vou falar as duas coisas junto. O pé quebrado e a mão quebrada. Não podia ter a mão quebrada. Não poderia ter o pé quebrado. Mão fala de força. Você vai precisar ajudar a pessoa. Você não tem força para ajudar a pessoa. Precisa apoiar a pessoa. Você não tem força, mão quebrada. Já pegou a pessoa com mão quebrada? Quem já quebrou o braço, já sabe como, deve saber como que é aí. Perde a força. Pé quebrado, perde a força, mas o pé fala de equilíbrio, a pessoa não tem equilíbrio. Olha como que a pessoa pé quebrado, já viu a pessoa pé quebrado? Está lá, ou põe aquela bota hoje, tinha o gesso, põe a muleta, a pessoa fica lá. Emoção, a pessoa, uma hora você está bem, uma hora você está ruim. Uma hora você está bem, o irmão fala alguma coisa, você, não vou conversar com aquele irmão mais não. Aí você sara, você fica. Aí daqui a pouco você está lá, pé quebrado. Mão quebrada, não consegue mais cumprimentar o irmão, não consegue mais olhar para o olho do irmão e dar aquele sorriso que você dava antigamente. Aí, meu irmão, quando acontece isso, como que você está? Então, você está como menino, porque o menino briga, fica com raiva, mas daqui a pouco passa e está lá. O irmão, tem criança que é mais adulto que a gente que é adulto? Tem ou não tem? Tem, todas as crianças são mais adultas que adulto, a parte das emoções dele, porque ele fica com raiva, ele briga, daqui a pouco, na escola de Israel briga, vai lá, a diretora chama, fala com ele, manda bilhete, vai lá, conversa, já acertamos. Aí pede desculpa pro outro, pede desculpa pro outro, abraça e belezinha. No outro dia estão conversando normal, como que nada tivesse acontecido. Aí conta pra gente, a gente vê quando resolveu e tal. Aí, quer ser amigo porque vai ajudar ele. Aí, gente, é isso, amigo, virou amigo. Agora vai chamar a atenção do irmão que está brincando lá para poder ver, está lá. O irmão quer vir no ID nunca mais. Vai lá para outra igreja lá, mas no ID. Mas aí, pé quebrado, mão quebrada, não vai dar tempo de falar. Vou falar outra coisa, corcunda. Gente, a pessoa corcunda. Lembra daquela mulher que ficou 18 anos lá corcunda, com problema, olhando. Fica olhando para baixo. Olha para baixo, gente, como que você olha para baixo? Eu olho para a Cássia e eu não consigo cumprimentar a Cássia. Eu faço assim. Eu até olho. O corcunda é assim, ó. Lembra aquele filme do Corcunda de Nostradamus? Lá, não sei se eu não falar o nome do filme. Lembra aquele filme lá? Ele está aqui, ele faz assim, ó. Ele faz assim. Não cresceu nas suas emoções. Tem problema nas suas emoções. Faz aqui. E sai, até cumprimenta, mas tem a mão quebrada, não tem força para pegar. Sabe aquela olhada que você dá assim? Oi? Sabe? Faz, irmão. Como? Sai correndo. Faz, irmão. Faz, irmão. Corcunda. Como que eu sei? Se você estiver fazendo isso, se você não estiver cumprimentando, você perdeu a força para querer estar junto, as suas emoções, se você está lá. Como você está? Mão quebrada, corcunda e anão. Não podia ser anão. Você conhece anão? Já viu algum anão? Sabe qual que é a característica do anão? Não cresce, mas envelhece. Não cresce dentro da igreja, mas envelhece dentro da igreja. Tem tempo de igreja, lá que está escrito, pelo tempo decorrido deveria ser mestre.
Não, está tempo, né? Faz 20 anos que eu sou do ID. Mas do mesmo jeito, briga com aquela pessoa, eu brigo com ele, eu brigo com o outro, eu brigo com o outro. Ah, gente, a gente tá não. Ah, não. Ah, não. Vamos crescer, vamos tomar o remedinho certo. Vamos falar com o pastor, vamos falar com o pai. Pai, eu preciso crescer, eu não quero. Ah, não. Ah, não, não dá certo. Ah, não, não. Faz 22 anos. O ID, 22 anos? 22? 22. 22 anos o ID. Ah, não. Está no ID. Veio lá da outra igreja, veio para cá. Não. Ô, pastor. Não cresce, não tem força para estar no culto. Não quer participar, quer ficar. Ah, não, não cresceu. Envelhece dentro da igreja. Ah, está igual o Herbert, 22 anos, só no ID. 22 anos. Mas está do mesmo jeito, é? Ah, não, pastor. Muda isso aí, pastor. Dá o remedinho certo, pastor. Dá o remedinho certo. 23. Dá o remedinho certo. Pastor, o que preciso tomar? Vem cá. Fala para ele, pastor. Prega para a gente crescer, então. Vem participar do culto. Ah, não. Não dá tempo mais, gente. Vamos para outra aqui. Para dar tempo de terminar aqui. E ele fala assim. Ou que tenha qualquer defeito nos olhos. Espera aí. A Bíblia começa falando cego. E depois fala assim que tem qualquer defeito nos olhos. Qualquer defeito. Olha, espera aí. Cego já não estava bom? Ou na sua Bíblia vai estar belida, outra vai estar catarata. Qualquer defeito nos olhos. Gente, ser cego é uma coisa, e ter qualquer defeito nos olhos envolve muita coisa. Poderia ser um estrabismo, ser catarata, a Bíblia não fala ali. Não usava óculos na época, não tinha. Mas aí eu lembro na Bíblia, daquele homem, daquele cego, que chegou para Jesus, e Jesus curou ele. Aí, né, vamos resumir assim a história. Ele chega, Jesus curou, e aí, beleza, está curado? Você está enxergando, está me vendo? Está vendo as pessoas? Não, eu estou vendo as pessoas, os homens, como árvore. Qualquer defeito nos olhos. E muitas vezes, o defeito está em nós e não no outro. O defeito está em nós. O que foi passado para mim, na minha infância, na minha adolescência, como que eu vejo ela, como que eu vejo ele, a forma que eu vejo você, porque ele era cego, mas Jesus curou, era cego de nascença, o outro foi curado, ele sabia o que era uma árvore, ficou cego, e muitas vezes na nossa caminhada, nós ficamos cegos, nós perdemos a visão, e começamos a enxergar as pessoas com defeito, mas o defeito não está em mim, o defeito está em você que está enxergando eu como árvore, é em você, não é em mim. Eu posso ter o defeito, mas você está me enxergando como árvore. Aí precisa de um toque de Jesus. Você precisa permitir Jesus entrar lá. Jesus, toca aqui de novo no meu olho, dá uma limpada aqui. Passa um lenço umedecido aí agora, faz alguma coisa aí, fala lá igual Apocalipse, compra colírio, certo, Jesus? Pinga esse colírio que está na sua palavra aqui no meu olho, para que eu possa enxergar, para que eu possa enxergar o Herbert, para que eu possa enxergar o pastor, para que eu possa enxergar o meu marido, para que eu possa enxergar a minha esposa, o meu filho, não como árvore, mas como pessoa, não como objeto, porque eu estou desprezando ele. Por que será que ele via como árvore? Porque às vezes ele não tinha consideração pelos outros, olhava a pessoa e falava assim, ah não, isso aí não serve para mim não. Agora, lá em Coríntios, o apóstolo Paulo fala assim, fala dos membros do corpo, lembra do 1 Coríntios lá que fala dos membros? Orelha, pé, a mão, e cada um tem a sua função. Aí fala assim, eu não posso desprezar o pé, eu não posso desprezar a mão, eu não posso desprezar a orelha. O versículo vai falando, aí ele vai chegar, eu não tenho necessidade de você, Cássia, não tenho necessidade de você. Você não faz parte do corpo, não tem necessidade de você. Eu não tenho necessidade de Severino, não tem necessidade da Leomara, não faz parte do corpo. Eu estou vendo ela como árvore, não tem necessidade da Leomara. Por que eu vou ter necessidade dela? Eu sou a mão, eu estou aqui fazendo, eu sou o pé, eu estou aqui fazendo, mas está quebrado. Não dá tempo, já passou a hora ali, gente. Aí ele fala assim, ó, duas coisas. Eu vou resumir as três aqui. Fala sarna, impinge e o testículo esmagado. Testículo esmagado na Bíblia, Herbert. Meu Deus do céu, que vergonha que você está falando. Testículo é do homem, testículo do homem. Fosse falar, ia falar que jeito? É isso que você pensou mesmo, saco. Nossa, escapou. Meu Deus, o pastor Flávio escutou. Eu ia falar isso, é o que está ali na Bíblia. Você leu na Bíblia? Sua, você leu testículo esmagado? Leu? Ah, então, gente, então não é pecado, você sabe o que é. Não, Herbert falou testículo, pastor lá. Aí para acabar. Sarna. Gente, sarna, pessoa com sarna. Se a gente quer crescer, não pode ter sarna.
A sarna, ela pega. Se você andar com pessoa sarnenta, está com sarna, você pega a sarna dela. O que é sarna, Herbert? Uma coceira louca, mas não é só uma coceira. Ela solta um cheiro. E eu ando com ele, porque ele é maldizente, ele fala mal do outro. Aí daqui a pouco está falando mal do Milton, está falando mal do outro, está falando mal sarna. Aí daqui a pouco, você está com sarna. E você está falando mal também de uma outra forma. Mas é sarna. E fica coçando, procurando. Sabe aquele ditado, sarna para se coçar? Está procurando sarna para se coçar? Porque a sarna coça. Aí a impinge era uma mancha vermelha que dá, que não é sarna. Que também dá uma coceira. Só que ela transmite menos. Ela transmite menos. Mas ela pega. Herbert, tá bom, não vai dar tempo. Mas e o testículo quebrado? Esmagado? Não produz mais. Não reproduz. É aquele homem, aquela mulher, não fala da mulher, porque mulher não tem, mas serve para nós também aquela pessoa, né, vamos falar assim, aquela pessoa que não reproduz, não faz nada para o reino de Deus. E muito pelo contrário, conforme a mulher, se fosse em casa da mulher, poderia ser aquela mulher que aborta. Muita gente vem dentro da igreja que quer abortar o ministério do outro, quer acabar com o ministério do outro. Não é a igreja UID não, gente, é a igreja. E nós precisamos ser aquela pessoa que vai gerar, que vai deixar para uma próxima geração, que vai fazer algo para uma próxima geração. Eu vou deixar filhos. Porque o testículo esmagado fala daquele homem que não podia gerar filhos. E muitas vezes nós não estamos conseguindo mais gerar filhos, estamos estéreis. E Deus quer mudar isso. Amém? Você quer crescer? Você quer falar como um homem adulto, falar como uma mulher adulto, ter um pensamento diferente, renovado pela palavra? Você começou falando que você quebrou o pé. Quase quebrou o pé ali, você virou o pé, mas por quê? Gente, sabe por quê o que eu falei aqui? Eu comecei com isso, contando isso daqui. Porque tem cura para nós. E o seu tempo dentro da igreja, o seu tempo de caminhada de fé, a sua vida com Deus aqui, se tem todas essas características na sua vida espiritual ou na sua vida emocional, você tem todas essas características. Se você começar a fisioterapia sua hoje, pelo Espírito, você daqui 2, 3 dias você está curado, você sente melhora nas suas características. Como um médico, se naturalmente o médico falou para mim que eu tenho, quanto mais nós que estamos em Cristo hoje, quanto mais nós temos o Espírito Santo que nos conhece, para trazer toda uma transformação, para que haja um crescimento na nossa vida, para que haja uma transformação na nossa vida, para que nós temos o Espírito Santo para agir e falar assim, aonde está quebrado, Severino? Seu pé está quebrado? Eu vou pôr no lugar. Sua mão está quebrada? Você está cego? Herbert, você está cego? Você está com um problema no olho, você não está enxergando o irmão da forma correta, você não está vendo a palavra de forma correta, você não está tendo uma revelação da palavra, você não está tendo um entendimento da palavra. Eu não consigo. Mas nós temos o Espírito Santo para poder mudar isso hoje. E Jesus é o médico dos médicos. E Ele pode te curar, Ele pode te tocar e saber aonde você precisa. Eu passei em 2 especialistas. Por quê? Porque um só falou, mas o outro sabia qual era o problema. O outro sabia que era de um jeito, o outro soube do outro jeito. E o Espírito Santo sabe, meu querido, aonde precisa entrar na sua vida, aonde precisa colocar. Mas você precisa querer. Você precisa querer, eu preciso querer. Vamos ficar de pé para a gente terminar? Aí você vai decidir. Nós vamos orar. E você vai decidir, falar assim, Senhor, aonde eu preciso, qual lugar da minha vida, qual área da minha vida que eu preciso desse encontro, qual área da minha vida que eu preciso desse toque para que eu cresça, para que haja uma maturidade na minha vida, para que eu possa falar como uma pessoa adulta, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como um jovem de Deus. Aonde está isso em mim? Está no meu espírito, está na minha alma. Aonde está isso em mim, Espírito Santo? Vamos orar? Aí você fala com o Espírito Santo e agora fala assim, Jesus, você vai falando para Ele. Fala assim, Senhor Jesus, sonda aqui no meu coração agora a minha mente, a minha alma. Sonda, Espírito Santo, eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser uma mulher de Deus, eu quero ser um homem maduro na fé, nas minhas emoções, eu quero poder crescer, eu não quero ser manco, eu não quero ser coxo, eu não quero ter o pé quebrado, eu não quero ter a mão quebrada, eu não quero ter as minhas emoções, uma hora eu estou em cima, uma hora eu estou embaixo, uma hora eu quero estar na igreja, outra hora eu não quero estar na igreja mais, uma hora eu quero participar de culto com o pastor aqui, outra hora eu não quero participar, eu não quero disputar, Senhor, se é o pastor Flávio, se é o outro, eu quero
Ele está aqui porque é o Senhor que dá o crescimento, é a tua palavra que me dá o crescimento. Sonda aqui, Espírito Santo, a minha vida, sonda a minha casa, sonda as minhas emoções. Eu creio no poder da tua palavra, Jesus, para que haja transformação. O Senhor é o médico dos médicos, Jesus. O Senhor é o médico, Jesus. O Senhor é o médico. Cura-me nesta noite, Espírito Santo. Cura, Pai, durante a semana. Sonda cada detalhe na minha vida. E eu te agradeço, Pai, pela tua cura, pelo teu poder, pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo é teu nome, Senhor. Toda honra e glória a ti, aleluia. Amém, querido? Recebeu a palavra aí, aleluia? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Uma ótima noite, uma ótima semana, cheio da presença de Deus, cheio do Espírito Santo, crescendo, honrando o Senhor, sendo homens de Deus, mulheres de Deus, cheios da presença, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Todos digam, com alegria, todos digam. Cumprimento o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe.